Você sabia que os seus rins são responsáveis por filtrar cerca de 150 litros de sangue por dia? Eles são verdadeiros heróis do corpo, eliminando toxinas e mantendo o equilíbrio de líquidos e minerais. No entanto, alguns alimentos podem sobrecarregar e até danificar esses órgãos tão importantes. No vídeo de hoje, vamos revelar os 10 alimentos mais prejudiciais para os seus rins. E tem uma surpresa no final com um alimento que muitos acham saudável, mas que pode ser um vilão oculto. Então fica até o final e descubra como proteger sua saúde. O primeiro da lista, e não poderia ser diferente, é o sal. Usado para dar sabor às refeições, ele pode ser um grande problema para os rins. O consumo elevado de sal faz o corpo reter líquidos, o que aumenta a pressão arterial. E como os rins são responsáveis por filtrar o sangue, eles acabam trabalhando dobrado para eliminar o excesso de sódio. O resultado? Uma sobrecarga renal que, a longo prazo, pode levar a doenças graves como a insuficiência renal. Portanto, a dica é reduzir o sal e optar por temperos naturais para proteger seus rins. Sabe aquele presunto, bacon ou salsicha? Eles podem ser saborosos, mas estão cheios de sódio e conservantes, substâncias que exigem muito dos rins para serem filtradas. Além disso, as carnes processadas costumam ter altos níveis de proteínas, que também sobrecarregam os rins. O excesso de proteína faz com que os rins precisem trabalhar mais para eliminar o nitrogênio, um subproduto do metabolismo proteico. E essa sobrecarga contínua pode prejudicar o funcionamento renal ao longo do tempo. Os refrigerantes, principalmente os que contêm cola, são ricos em fosfatos e açúcares artificiais. O problema é que esses fosfatos em excesso podem causar danos ao sistema renal. Além disso, o açúcar em grandes quantidades aumenta o risco de diabetes, que é uma das principais causas de insuficiência renal. Para quem quer proteger os rins, o ideal é trocar o refrigerante por água, sucos naturais ou chá sem açúcar. E se você já está pensando em como reduzir o consumo de refrigerante, temos algumas dicas no final do vídeo. Se você é amante de café, talvez seja a hora de repensar a quantidade que consome. O café pode ser um estimulante poderoso, mas o excesso de cafeína pode elevar a pressão arterial. E como já mencionamos, a hipertensão é uma das principais inimigas dos rins. Beber café em moderação pode até trazer benefícios, mas em grandes quantidades pode ser prejudicial, especialmente para quem já tem predisposição a problemas renais. Então, atenção à quantidade de cafezinhos diários. Leite, queijo e iogurte são fontes ricas de cálcio, mas o consumo excessivo desses alimentos pode levar à formação de cálculos renais, as famosas pedras nos rins. Quando o corpo recebe mais cálcio do que pode processar, ele tende a se acumular nos rins, formando cristais que causam dor intensa. Portanto, é importante moderar o consumo de laticínios e, se possível, consultar um nutricionista para saber qual a quantidade ideal para você. O álcool, além de prejudicar o fígado, também pode causar sérios danos aos rins. Quando consumido em grandes quantidades, ele desidrata o corpo e os rins precisam trabalhar mais para equilibrar os líquidos. Além disso, o álcool interfere no equilíbrio de eletrólitos, como sódio e potássio, o que pode resultar em problemas renais a longo prazo. Beber socialmente com moderação pode não ser um problema, mas o consumo exagerado pode causar danos irreversíveis. Alimentos como banana, abacate, tomate e batata doce são ricos em potássio, um mineral importante para o corpo, mas em excesso pode ser prejudicial para quem já tem problemas renais. Os rins são responsáveis por regular os níveis de potássio no sangue e, se não estiverem funcionando bem, o excesso desse mineral pode causar arritmias cardíacas. Se você tem alguma condição renal, é importante conversar com um médico sobre o consumo desses alimentos. Esses alimentos, como bolachas recheadas, salgadinhos e fast food, são verdadeiros venenos para os rins. Eles são carregados de sódio, açúcares e gorduras trans, que não só sobrecarregam os rins, como também contribuem para a obesidade, diabetes e hipertensão, 3 fatores de risco para doenças renais. O ideal é sempre optar por alimentos frescos e naturais. Uma dica é preparar suas refeições em casa. Assim você controla a quantidade de sal e gordura que consome.
A carne vermelha é rica em proteínas e gorduras saturadas, dois elementos que podem sobrecarregar os rins. O excesso de proteína animal aumenta a produção de ácido úrico, o que pode levar à formação de pedras nos rins. Além disso, a gordura saturada presente nas carnes vermelhas contribui para o aumento do colesterol e pressão arterial, dois fatores que também prejudicam a saúde renal. A dica aqui é consumir carne vermelha com moderação e variar a fonte de proteínas, como peixe ou frango. Por fim, temos os adoçantes artificiais, que muitas vezes são vistos como uma alternativa saudável ao açúcar. No entanto, estudos mostram que o consumo excessivo desses adoçantes pode afetar negativamente a função renal. Além disso, eles podem alterar a microbiota intestinal, o que impacta diretamente a saúde dos rins. Se você quer proteger seus rins, a melhor escolha é reduzir o consumo de adoçantes e optar por opções mais naturais, como o mel ou a estévia. E aí ficou surpreso com algum desses alimentos? Como vimos, muitos itens comuns na nossa dieta podem ser verdadeiros vilões para os rins. Por isso, é importante ficar atento ao que comemos e sempre buscar uma alimentação equilibrada. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais dicas de saúde e bem-estar. Cuidar dos seus rins é cuidar da sua vida. Até a próxima.